Olá, estudante da segunda série, tudo bem com vocês? Eu espero sinceramente que sim. Eu sou a professora Silene Félix e nós estamos aqui na nossa aula de tradições culturais. Hoje nós estamos aí, vou colocar na tela o título da aula para vocês aí terem noção. Atividade 2, introdução 2, título da aula, encenação. Então nós vamos continuar falando sobre a questão do teatro. Na contextualização, nós sabemos aí do nosso aprofundamento, vocês já conhecem as nossas habilidades, o eixo estruturante. E para falar sobre teatro, nós temos aqui como convidado, o professor que trabalha aqui no Centro de Mídias. Ele apresenta as aulas na TV Cultura para os anos iniciais, o professor Sebá Nunes. Professor Sebá, seja bem-vindo aqui à aula da segunda série. E você pode se apresentar, falar o que você faz, se quiser comentar um pouquinho da sua trajetória já de início, falar um pouquinho das suas experiências, fique à vontade. Bom dia, galera. Falar sobre teatro é algo que eu gosto muito e está na minha vida desde muito novo. Eu comecei com teatro, tinha uns 14, 13 anos e fui seguindo aí essa área teatral aí durante muito tempo. E aí intercalando com educação, que também é algo que eu gosto bastante, e dando oficinas na parte cultural. Então é algo que eu gosto bastante, Silene. Então é um tema aí que eu tenho certeza que a gente vai poder aprender um pouquinho juntos. Eita, que legal, né? Ontem nós tivemos também a presença do professor Jocélio, que já deu a parte da introdução um pouco do teatro. E hoje nós vamos rever. E na tela, para vocês, já temos duas perguntas. A primeira, o que você recorda sobre o teatro? Ótimo. Falando sobre a questão do teatro, a segunda questão. Que tipo de locais não convencionais para fazer teatro você acha que existem? Quais são esses locais? O que seria não convencional? E, lógico, eu vou perguntar para o nosso convidado. O que ele sabe, o que ele pode nos falar nesse primeiro momento sobre a questão do teatro e quais são os locais não convencionais onde aparece ou podemos ter encenações. Eu acho que esse tema é muito legal porque o teatro, ele tá vivo assim na história da humanidade, né? Quando a gente pensa na história da humanidade, a gente percebe o teatro muito juntinho aí nas encenações, desde a pré-história aí, quando os homens reverenciavam as energias. Então a gente consegue perceber o teatro na história da humanidade. E sempre quando eu falo de lugares que às vezes não é tão convencional, né? Sobre o teatro. O que é um lugar não convencional? É bem complexo hoje quando a gente pensa no teatro contemporâneo, né? Porque qualquer lugar é lugar para fazer teatro. Então, quer dizer, se eu tenho plateia, se eu tenho um ator, eu tenho uma história um enredo para trazer, eu posso fazer teatro. Então, eu posso fazer teatro dentro de um apartamento, na rua, na escola. Eu assisti uma peça de teatro muito legal que foi debaixo de um viaduto e era super interessante, tinha a ver com o contexto social daquele período. Então, ou seja, Sirlene, para fazer teatro não existe lugar certo, só existe o quê? Ter um ator e ter uma plateia e uma história para contar. Viu que interessante? Então, locais não convencionais, no primeiro momento eu penso assim, talvez uma praça, universidade, algo diferente no metrô. Até porque eu fiquei pensando nesse contexto. Tem até a facilidade de ter a interação maior com o público. Sim. E também pessoas que talvez não teriam condições ou acesso ao teatro, aquela parte de ser pago, ter um momento ali de interações e tantas outras questões culturais. Nós vamos falar sobre isso já. Legal. Então, alguns elementos aí do teatro. Então, o professor vai falar um pouquinho sobre cada um deles, qual o universo, como que funciona, o papel de cada um. Eu coloquei como elementos para vocês pensarem no contexto. Se vocês, é só uma dica, uma curadoria, e vocês vão pesquisar mais elementos, o que podemos acrescentar. Qual é a função do ator, do aderecista, do figurinista, do cenógrafo, iluminador, sonoplasta, maquiador, produtor, diretor e até tem assessor de imprensa. Eu falei sobre essas questões porque tem estudantes que gostam de escrever, mas eles têm essa dificuldade em atuar. Então, de maneira assim, sucinta, só para termos ideia, ficar com gostinho aí de pensar no seu projeto de vida. Por que é importante, então, duas perguntas. A primeira, por que é importante, então, nós fazermos ou aprendermos teatro e dentro desse contexto, o papel ali, a função de cada elemento. Por favor. Muito legal, Pro. Assim, eu sempre fui eu fui uma criança, um adolescente muito tímido.
E eu procurei o teatro para me ajudar com essa timidez, enfim. E eu acho que ajudou um pouquinho, pessoal. Então, Bastante. o teatro nos ajuda, assim, inicialmente, ele foi para mim uma ajuda. E depois ele foi se tornando um contexto muito maior que hoje a minha vida se associa muito às encenações e ao teatro. E para haver teatro, existem várias pessoas que trabalham aí por trás e são muito importantes, assim como o ator, né? O ator geralmente é o que está em cena, o que as pessoas conhecem, veem. Então ele é o mais evidenciado muitas vezes aí, porque é onde o público tem um contato mais direto. Mas tem muita gente que trabalha por trás e todos são muito importantes, né? Então imagina só eu pensar, tudo bem que ator, quem conhece a vida de ator sabe que ator às vezes faz tudo, né? Ele trabalha desde como adericista, figurinista, ele acaba fazendo tudo. Mas quando você está numa produção maior, tem cada pessoa fazendo um certo trabalho, né? Então, isso é muito importante. Então, primeiro que a gente conhece aí é o ator. Esse ator aí é o que traz as encenações, as histórias. Aí depois a gente tem o adericista, que ajuda aí o figurinista na composição do visual desse personagem. Então, quando vai compor um personagem, é interessante aí que eu pense que figurino esse personagem pode ter, e o aderecista aí ajuda aí a compor, a trazer os elementos que faltam aí nesse figurino e deixar o figurino ainda muito mais rico. Aí a gente está falando também sobre o cenógrafo, que é o que traz toda a cenografia, deixa o ambiente adequado para a contação de história. Vamos supor que eu estou fazendo uma história que é numa floresta. Então é legal aí eu ter uma árvore, alguma coisa que traga esses elementos aí. Então é o cenografista que acaba nos ajudando nisso. O iluminador. Nossa, uma peça com um bom iluminador é muito bacana. O que o iluminador faz? Ele vai trazer a luz à peça. Então olha só, Haja luz. Imagina só eu fazer uma peça no escuro. E eu já assisti algumas peças que eram no escuro, mas não é tão convencional, né? Sim. Então, quer dizer, o iluminador aí nos ajuda a pensar quando vai ser escuro, quando vai ser claro. Então, eu acho que é bem interessante a gente pensar sobre isso. O sonoplasta, que traz todo o ambiente sonoro desse lugar. Então, quer dizer, imagina só, eu estou fazendo uma peça que é no meio de uma cidade. Então, às vezes, um barulho de carro, de sirene, nos traz esses elementos aí da cidade. Mas, por algum motivo, esse personagem viaja para um sítio. Então, talvez o barulho de animais, de vento, combina mais no ambiente sonoro, na sonoplastia desse lugar. Então, o sonoplasta nos ajuda. O maquiador nos deixa mais bonito, né? Sim. Ou deixa muito mais feio, depende aí da proposta. Da personagem, né? Então, nos ajuda aí. O produtor é aquele cara que rala muito, corre atrás de todos os elementos aí para que a peça aconteça. E a gente tem aí o diretor, que é o que nos ajuda a compor esse personagem, né? Então, o diretor pensa desde toda a encenação, a construção daquele personagem. Então, ele te ajuda aí a pensar um pouco mais um olhar externo do ator aí, que é super importante. E o assessor de imprensa, que é o cara que rala pra caramba também aí, que faz com que essa peça apareça aí nas mídias sociais, apareça na TV, enfim, em tantos outros lugares aí, para que o público conheça e saiba que a peça está acontecendo. Alguém tem que divulgar e fazer toda essa campanha. Então, assim, todos os elementos, né, são importantes e fazem parte aí do contexto. Faltando um ou outro, ou falhando em algum, nós temos aí um problema na nossa situação, na nossa peça. E, assim, o professor, como fez o curso, né, ele é licenciado em teatro, então, quando faz o curso, vocês passam por todos esses quesitos, vamos assim dizer? Como que funciona o curso em si para você ser um licenciado e atuar? Como que funciona, Pro? Assim, cada lugar, cada faculdade ou curso técnico, muitas vezes ele tem um elemento mais forte, né? Por exemplo, na minha faculdade o maior elemento era a encenação, porque era o maior foco para atuação. Mas é interessante que você entenda todo o contexto do mercado, né? Porque, por exemplo, muitas peças aí, eu fui desde a pessoa que fazia o figurino à pessoa que fazia a divulgação da peça. Então, quando você entende o mercado teatral no geral, é muito mais interessante. Então, as faculdades, os cursos técnicos, na maioria das vezes, fazem com que
o aluno que está aprendendo aí essa nova profissão aí entenda todo o mercado. Então é super importante aí que eu saiba passar por esses elementos aí de uma forma tranquila. Porque ele é oficineiro de teatro, gente. Olha só. E em 2014 recebeu o prêmio de honra ao mérito do teatro. Como foi receber esse prêmio? Foi muito legal, cara. Na verdade, eu fiz uma faculdade de teatro. Eu já era formado como ator, mas eu fiz uma licenciatura de teatro. E na formatura eu ganhei o prêmio aí de melhor aluno de teatro de 2014. Olha, foi muito interessante porque eu nem imaginava. Então, para mim foi muito bom e... gente, ganhar prêmio é sempre gostoso, né? Gente, eu peguei de surpresa, lógico, tem que ser, né? Nós falamos então sobre esse contexto, a peça em si, como que funciona a questão de criar personagem, o enredo, todo esse contexto. Coloquei até para os estudantes assim, uma pergunta para questionar e até instigá-los aí nesse contexto. Vamos lá. É possível transformarmos um romance, um conto de fadas em outro gênero? Por exemplo, um filme em peça de teatro, etc. Se a sua resposta for sim, dê exemplos. Então, o chat está aberto, o chat pode mandar aí as intervenções de vocês, o que vocês acreditam, quais foram as partes ou teatro que vocês já foram, partes interessantes de algum filme que vocês pensam ou poderiam ser trazido então vamos pensar assim, da ficção, do romance, do conto de fadas para um teatro. Como que funcionaria? Então, professor, é possível? Será que é possível? E aí? Galera, eu acho que é possível sim, hein? A gente tem alguns filmes e algumas peças que nascem aí da literatura, por exemplo. Então, é muito bacana a gente saber que a gente pode mexer com esses universos que às vezes são diferentes, mas que pode convergir, né? Pode se tornar uma coisa só. Então, é muito interessante. Eu, por exemplo, eu já peguei algumas músicas que eu transformei em peças de teatro, por exemplo. Então, quer dizer, a gente consegue brincar bastante aí. E eu acho que a galera vai lembrar de bastante coisa aí que apareceu aí na TV. Olha, até pesquisei aqui, ó. Você fez parte aí da direção e também atuou no contexto a história de Dom Quixote de La Mancha e o gordo Sancho Panza. Como que foi fazer essa parte aí de Dom Quixote, a peça em si, essa transformação de um romance, né, de um texto muito conhecido e essa, vamos dizer assim, nessa versão? Por favor, conte aí. Olha só, na verdade, eu acho que esse trabalho foi um trabalho mais desafiador que eu já tive. Assim, se eu for pensar em trabalhos. Porque eu fui fazer o teste e todo mundo achou que eu ia fazer o teste para Dom Quixote. Né? Eu era bem magrinho na época, alto, então quer dizer, tinha um perfil aí de Dom Quixote. E eu acabei fazendo Sancho Panza, que não tinha nada a ver comigo, eu era muito magrinho. Mas eu queria um desafio diferente, porque o Sancho Panza é mais gordinho, mais rechonchudinho, e ele era menor. Então eu tinha que fazer um trabalho corporal muito grande, que me cansava bastante. Mas é uma história encantadora. Então, quer dizer, foi um desafio, foi um dos maiores desafios pela construção do personagem. Eu tive que realmente mudar o meu corpo de uma forma grande. Mas é um romance maravilhoso, né? Que atravessa gerações, então é muito legal. Já fica até como dica aí para outro momento, vocês pensarem nesse contexto. Aí eu vou ler para vocês aí o contexto do texto dramático em si e já voltamos aqui com as interações e as participações. Eu espero que vocês estejam bem curiosos aí em saber mais um pouquinho sobre o professor Seba. Então, na tela. O texto dramático, diferente de outros textos narrativos, é feito para ser encenado. Divide-se em atos e cenas e apresenta procedimentos narrativos, as falas que podem ser diálogos, monólogos e apartes. Os personagens e as rubricas, indicações cênicas, então, quando você faz parte do teatro, quando você muda o cenário, ali a questão de passos, o local que deve ficar, são indicações que auxiliam, né, a apresentação. O enredo apresentado geralmente segue uma sequência linear. Situação inicial, um conflito, clímax e desfecho. E aí são subgêneros do texto dramático, o ato, a comédia, a tragédia, a tragicomédia e a farsa. Então, nós já vimos aí que na parte do teatro a pessoa pode fazer sozinha, né? Pode também fazer um monólogo, tem diálogos e apartes, que seria
pelo que eu pesquisei, né? Então, assim, a professora, porque nesse componente nós temos professores de língua portuguesa que estão lecionando, professor que pode ser professor de história ou professor de arte. E muitas coisas do teatro, na parte de língua portuguesa, nós vemos de uma outra maneira, só essa parte mesmo, de transformar um gênero para outro. E agora, quando formem a necessidade, nós vamos pesquisando. E a necessidade e há textos que tem realmente específico para ter interação com o público. Como que funciona essa questão que faz um texto que interage com o público? Se o público não quiser participar, não estiver preparado, como que funciona isso? A gente fala que isso é a quebra da quarta parede, né? Até um momento da história, as encenações era como se tivesse uma parede na frente, onde o ator ele não interagia com a plateia, né? Chegou um momento histórico do teatro que a quarta parede se quebrou, que é quando o ator ele percebe que a plateia está ali e a plateia consegue trocar com ele. É um desafio a quebra da quarta parede. Imagino. Porque às vezes pode não funcionar, né? Eu já tive uma encenação uma vez que eu fazia uma encenação na rua e tinha quebra de quarta parede e um outro ator que estava comigo, uma pessoa que estava assistindo não gostou de algo que ele disse. Então, quer dizer, é um desafio trabalhar com a quebra da quarta parede, mas eu acho que teatro é comunhão. A gente comunga junto. Então, eu acho que quando você, ator, consegue trocar com a plateia, é muito mais gostoso. Então, gente, quando vocês forem no teatro, troque com o ator, que eles vão ficar muito mais felizes e vai ser muito mais gostoso. É a dica que eu dou para vocês. Nossa, que legal. Assim, interessante, até porque nós temos a questão do improviso e saber também lidar com as situações. E como o professor mencionou, o teatro ajuda em várias situações. É isso, é lidar com as emoções, é saber, olha, não deu desse jeito, a gente tem um jogo de cintura, literalmente, e se adaptar à situação. Professor, você tem alguns vídeos, alguns falando sobre a questão das máscaras gregas. Fale só um pouquinho para nós, por favor, como funciona a questão das máscaras, o que ela auxilia no teatro, qual foi o surgimento? Então, quando a gente pensa aí, vamos pensar lá na Grécia Antiga, na atuação aí que os atores tinham na Grécia Antiga. Só homens podiam encenar naquele período. Então, olha só. Então, quer dizer, como que um personagem masculino conseguiria fazer um personagem feminino? Por meio das máscaras. Então, aí começa aí todo um trabalho de máscara. Então, a gente percebe no primeiro período histórico aí do teatro a utilização muito forte de máscara e as máscaras gregas aí muito presente. E a gente tem o teatro aí tem um símbolo aí que é muito forte, né? Que são as máscaras gregas, a máscara da tragédia e a máscara da comédia, trazendo todo esse contexto aí histórico aí da utilização de máscaras, que é algo que eu gosto bastante também. É uma super dica aí para quem gosta de teatro aí. Trabalhar com máscaras gregas, trabalhar com máscara pode ser algo bem bacana, principalmente aqueles que ainda têm um pouco de timidez em fazer uma encenação. Por que não fazer uma encenação com máscaras? Pode ser uma dica, hein? Nossa, super dicas, assim, estou amando aqui. E como a nossa questão, nós sempre falamos sobre a questão das tradições, levar em consideração, pesquisar sobre representatividade, apropriação cultural e todo o contexto, tem aí para vocês aquele questionamento. Então, a última pergunta na tela desse primeiro momento. E se você fosse criar uma peça inspirada nas matrizes indígenas, africana ou afro-brasileira, qual tema você escolheria? Como seria a sua peça? Já pensou? Essa pergunta eu fiz na aula anterior e eu faço novamente para pensarmos aí na nossa questão das tradições, em manter, preservar, apropriar, mas também na questão de discutir e sempre respeitar. Professor Seba, nesse primeiro momento, muito obrigado, fiquei muito feliz e com certeza vocês aí também. Obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, foi muito bom e a gente continua conversando aí sempre. Sim.